Volta com mais uma live, de novo para discutir regularização fundiária. Há 15 dias a gente já discutiu o assunto ainda sobre a MP 910, uma MP que foi enviada pelo governo para discutir esse tema. A MP caduca hoje, não vai ser votada, foi apresentado um projeto de lei no lugar dela. Então a live de hoje é para discutir esse projeto de lei, discutir quais vão ser as novas regras que devem reger a regularização fundiária do país. Se a legislação atual resolvesse, nós não tínhamos 102.941 pessoas esperando. Se a atual legislação resolvesse, nós não teríamos dos 600 mil assentados do INCRA, até hoje 100 mil sem titulação. Objetivamente, a legislação atual não tem dado conta de resolver. E uma coisa é importante ser dito: há o compromisso do presidente Rodrigo Maia de só pautar a lei se houver acordo com a FPA de não destacar para aumentar para 15 módulos e nem para mudar o marco temporal para 2014. Então, a chance de nós votarmos essa lei e, num destaque, aumentar para 15 módulos fiscais ou mudar o marco temporal para 2014, ela é zero. Tem muita gente falando em autodeclaração. Não é autodeclaração. O artigo 13, o caput do artigo 13, fala em declaração e exige que ela venha acompanhada de 10 documentos. Eu estou, inclusive, alterando o caput do artigo 13 para trocar o termo declaração por requerimento. Então, o ocupante vai requerer ao INCRA anexando 10 documentos. Não existe autodeclaração. E outra coisa que é preciso ter dito também é que em alguma fala foi dito que não, o que quer é fazer sem vistoria. Não, ninguém quer fazer sem vistoria. O que está em debate não é com vistoria ou sem vistoria. O que está em debate é com vistoria remota por satélite até 6 módulos fiscais ou com vistoria física presencial de 6 módulos fiscais em diante. Mas, em hipótese nenhuma, a titulação dar-se-á sem vistoria. Mas por que não cumprem a lei que já existe? Porque desde 2009 já está garantido essa questão da vistoria sensorial para quem tem até quatro módulos. Porque o governo não cumpre isso, gente. Nós já poderíamos ter aí, no cumprimento da lei, milhões de produtores rurais regularizados. Por que não fazem isso? Mas o governo Bolsonaro não tem interesse nesse processo de regularização. Pelo contrário, ele está desmontando as estruturas de regularização. O governo Bolsonaro está desmontando as estruturas de fiscalização ambiental. Na semana passada, eu tive com o vice-presidente general Hamilton Mourão, a quem eu tenho muito respeito. E fui lá fazer um apelo para ele, já que ele está delegado pelo presidente da República, para fazer um acompanhamento sobre a Amazônia. Eu sei das boas intenções do vice-presidente da República, general Mourão, sei que ele tem um interesse em resolver essa questão da regularização, mas eu disse para ele, presidente, é preciso debater, é preciso ouvir os interessados, é preciso cumprir a legislação que já existe. É fundamental ter o alinhamento entre a política ambiental de fiscalização e controle e a política fundiária, né? Então, quando a gente trabalha a questão dos módulos, por exemplo, no caso dos pequenos, que o Código Florestal considera como 4 módulos fiscais, né, se estabeleceu a reserva legal, deputado Marcelo, não como os 80%, né, se estabeleceu como a vegetação existente na data de 2008. Então, aquele pequeno que desmatou 50%, na verdade, o Código Florestal acabou, de certa forma, anistiando. Então, ele ficou com a reserva legal de 50%. Então, precisa considerar isso. É o 4 módulos, a data de 2008, um alinhamento da política ambiental com a fundiária e fazê-la acontecer, né? Então, esse alinhamento ele é fundamental, né? Se você trouxer esse marco temporal para frente, seja ele qual for, nós vamos estar, mais uma vez, tratorando o próprio Código Florestal, né, que foi fruto de uma concertação muito difícil, né? Os ambientalistas não gostaram do resultado, os ruralistas não gostaram do que foi consertado em tese no Senado. Então, a gente tem hoje uma legislação que foi fruto de um dos maiores acordos, digamos assim, na agenda ambiental dos últimos 20 anos, né?
Então, isso é muito importante, manter, reforçar, fortalecer e fazer acontecer. O deputado tem razão, né? A grande pergunta que fica, e a deputada Perpétua trouxe um pouco dessa reflexão também, é por que o governo não faz se a lei permite? Eu quero destacar também uma posição totalmente contrária do Observatório do Clima, que isso seja pautado amanhã ou nas próximas semanas. A hora de cuidar da pandemia, a hora de cuidar do desmatamento que está explodindo em campo, das invasões que estão ocorrendo em campo em terras indígenas. O governo tem muito para fazer. Não é que o debate sobre regularização fundiária não seja relevante, mas pelo menos em relação àquelas ocupações de até 4 módulos fiscais, elas já são atendidas pela legislação atual. Está sendo colocada uma falsa narrativa. O que o texto faz é estender isso, seja para 6, para 10, para 15. Não é esse o debate que é necessário. O debate que é necessário sobre regularização é um debate mais amplo sobre destinação das áreas públicas no país e quais os ajustes que têm que ser feitos em várias leis e não só na Lei 11.952. Então, a posição do Observatório do Clima é contrária, assim, absolutamente contrária à entrada em pauta desse tema nessa semana ou nas próximas semanas. Essa live foi uma parceria do Congresso em Foco com o IDS, o Instituto Democracia e Estabilidade, e queria convidar todos os espectadores que assistiram essa live a ficarem atentos que em breve teremos mais. Então, muito obrigado a todos que participaram e obrigado também a todos que assistiram.